Mas hoje a gente pode falar que a igreja do Senhor, ela tem muito a ver com essas coisas, entenda algo. Durante muito tempo a gente pode dar um monte de exemplo que é a igreja, amém, irmãos? Igreja a gente pode dizer várias coisas sobre ela. Eu quero trazer um exemplo de igreja que eu acho que vai comunicar bastante com o brasileiro. Muitas vezes a gente fala que igreja é um hospital, não é isso? Igreja é um grande hospital, que quem está lá dentro precisa estar doente, precisa encontrar o Senhor Jesus. A igreja também é conhecida como noiva, porque vai encontrar com o noivo. Mas essa noite eu quero dizer que a igreja ela pode ser comparada com um grande time de futebol. Amém, irmãos? Olha só. E se a gente pensar em futebol, especificamente falando, a gente vai entender uma coisa, que tem dois personagens centrais numa partida de futebol. O primeiro personagem é o quê? O time. Concorda? O primeiro personagem são os dois times, os que estão ali dentro de campo para disputar algo. E o segundo personagem é quem? A torcida. São as duas personalidades mais marcantes numa partida de futebol. Esses tempos atrás, houveram algumas punições, algumas torcidas violentas, e tiveram partidas de futebol sem torcida. Não sei se você teve a oportunidade de assistir esse jogo, um jogo sem torcida. É chato pra burro, é muito ruim. Não tem ninguém vibrando, não tem barulho, não tem motivo, não tem, você escuta o técnico dando ordem para os jogadores, é um negócio vazio, não tem graça. Futebol sem torcida é sem graça, amém, irmãos? E agora com o advento das mulheres jogando bola, espero que o futebol também alcance as irmãs aí de maneira mais poderosa, que é legal demais ver as irmãs jogando bola também, jogam demais. Dá mais orgulho de ver as mulheres jogando que os homens, para ser bem honesto, principalmente na seleção brasileira. Mas enfim, futebol é isso. E isso tem muito a ver com o quê? Com a igreja. E nessa noite eu quero te ajudar a perceber aonde você está na igreja hoje. Talvez você seja o Neymar da igreja, amém? Ou talvez você seja a torcida da organizada dentro da igreja. Então talvez você seja um jogador ruim, mas não importa. O importa é que nessa noite eu quero trazer algo para você entender. Ou você é jogador, ou você é a torcida. Atos dos Apóstolos 4:32, a palavra do Senhor diz assim: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era em comum. Ou seja, quando nós falamos que tudo era em comum, isso representa o quê? Um time. Se a gente pensar como um time de futebol, ou um time de basquete, seja qual for, eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Vitória. Amém, irmãos? Ninguém entra no campo para perder. Ninguém vai para uma partida para tomar 4 gols, para tomar 5, para empatar. Qualquer time que tem um DNA de vencedor, ele entra na partida para vencer. Amém, irmãos? Quantos entram aqui num jogo para perder? Ninguém. Ninguém faz isso. Todo mundo que disputa algo quer vencer. Olha para o seu irmão e fala: irmão, você é vitorioso. Aleluia. É isso. Porque a vitória nos dá o quê? Prestígio. Mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. Algo está alcançando. Amém, irmãos? Aleluia. Mas, de uma outra forma, também tem aqueles que só torcem. Aqueles que não participam da competição. Aqueles que estão do lado de fora. Ora incentivando, mas tem hora também vaiando. Torcida é isso. Tem hora que ela está feliz e tem hora que ela está triste. Talvez assim sejamos nós diante do reino do Senhor. Nessa noite, eu quero te ajudar a perceber qual é a diferença do jogador e do torcedor. Amém, meus irmãos? E para a gente poder entender isso, eu preciso lembrar você de uma parábola que o Senhor Jesus disse para os seus irmãos. Ele diz que todos nós recebemos um talento. Repita comigo: um talento. Todos nós recebemos um talento. Outros receberam 2, outros receberam 5, mas todos nós recebemos pelo menos um talento. Isso é verdade. E todos que receberam talentos, todos aqueles que o Senhor deu talento, Ele pediu que fizesse uma coisa. O que Ele pediu para que fizesse? Multiplicasse. Ou seja,
Se nós somos aqueles que recebemos um talento pelo menos, qual é a expectativa do Senhor sobre a nossa vida? Fala assim, multiplicação. Aleluia, está na palavra do Senhor. Então os que recebem um talento, uma hora ou outra vão ter que prestar contas ao Senhor. Você sabia disso? Vai chegar um dia na nossa vida que nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. É inevitável isso. Nós não prestaremos mais contas sobre a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem dúvida aqui que é salvo? Não tenha. Porque o Senhor Jesus derramou sangue na cruz pela sua vida. E se algum dia você confessou o Senhor Jesus, você está salvo. Olha para o seu irmão e fala, irmão, você está salvo. Aleluia. Glória a Deus, você está salvo, meu irmão. Mas a palavra do Senhor diz que de alguma forma, algum dia, nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E quando eu vou comparecer ao tribunal de Cristo, e se eu estou salvo, o que eu vou apresentar para o Senhor? Fala assim, talentos. É isso. A parábola do talento apontava para o dia do tribunal de Cristo. É importante eu e você saber disso, para a gente poder entender qual é a nossa posição. E talvez essa noite você nunca pensou sobre isso, até essa noite. E hoje o Espírito de Deus vai começar a tocar o seu coração, para você pensar coisas que nunca pensou. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Então nós vamos falar sobre diferenças. E a grande primeira diferença de um torcedor é: o torcedor assiste a um espetáculo e o jogador promove um espetáculo. Essa é a primeira diferença. Então, para falar de espetáculo, como eu disse, a introdução do torcedor, minha esposa, por favor, segure aqui. Eu quero vestir a camisa de outra torcida nessa noite. Aleluia! Não ia deixar isso jamais de fora. Acharam, né? Nunca deixaremos de fora. Aleluia! Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o torcedor, ele assiste ao espetáculo. E o jogador, ele faz o espetáculo. Isso aponta para nós como igreja. Muitas vezes a gente se comporta como aquele que vem assistir a um espetáculo. Nós chegamos diante do Senhor, pegamos a nossa cadeira, o nosso bilhete da poltrona mais bem ajustada, do melhor lugar, e sentamos para assistir a um espetáculo. Sentamos, assistimos o louvor, sentamos, assistimos talvez uma apresentação de um teatro, dos adolescentes, talvez assistimos a palavra do Senhor, o pastor ou o ministrante, ministrando algo, e vamos embora para nossa casa. Essa é a posição de um torcedor. Ele simplesmente vai assistir a um espetáculo. Ele não participa do espetáculo, ele assiste o espetáculo. E muitas vezes nós ficamos assim na igreja. Nós passamos a nossa vida inteira na arquibancada, assistindo o espetáculo. Até compramos a camisa, mas não jogamos. Até tem a camisa, tem uma chuteira, tem um meião igual ao do jogador da TV, mas eu não jogo bola. Eu só tenho isso. E muitas vezes na igreja nós nos portamos assim, como aqueles que vêm para assistir, tem tudo, mas só assiste. Mas eu creio e considero que qualquer pessoa que o Senhor colocou no nosso meio, eu quero já declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Você não veio para ser aquele que assiste. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se você está nesse lugar, você não veio para fazer parte daqueles que ficam no banco. Não. A nossa igreja, para dizer bem a verdade, não tem nem banco de reserva. Todos jogam, amém? Amém. Aleluia! Todos jogam. Não tem um banco de reserva. Não tem uns selecionados, não. Todos fazem parte do time. Qual time desse, pastor? Os times dos vencedores. Aleluia. Essa noite eu quero declarar isso ao seu coração, meu irmão. Quero que você repita comigo. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Esse é seu DNA em Deus. Você é mais do que vencedor. Ou seja, você não é da arquibancada, meu irmão. Você não faz parte da torcida. Não faz. Você é aquele que joga. Você é aquele que mostra o talento. É aquele que dá espetáculo.
seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, você foi chamado para ser aquele que dá espetáculo em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que entender isso. Quando nós temos um coração grato ao Senhor, quando nós entendemos aonde nós estávamos e aonde o Senhor nos colocou, quando a gente percebe como era a nossa vida antes e onde nós estamos hoje, é impossível querer ficar do lado de fora. É impossível querer jogar. Sabe? Se eu tivesse um pouquinho mais de habilidade, e eu tivesse uma oportunidade de jogar no time do meu coração, eu estaria lá jogando. Quantos não fariam isso aqui? Todos! Se eu tivesse a oportunidade, eu jogaria lá. Mas sabe de uma coisa? Por isso que eu disse, o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de jogar no time dele. Ele já te escalou, meu irmão. Ele já te chamou para ser jogador dele. Ele te chamou para ser o melhor atacante. Ele te chamou para ser o melhor zagueiro, o melhor goleiro. Ele te encheu de habilidade, de talento para isso. Quantos recebem isso? Aleluia! Essa é a tua verdade, meu irmão. Você não vai assistir o espetáculo, você vai fazer parte dele. Aleluia! Tem uma história que conta que tinha um pessoal alugou um ônibus para fazer turismo. E eles estavam indo para um acampamento de 7 dias, um lugar maravilhoso. Só que quando eles estavam indo, disse que choveu. Quando eles estavam a caminho, o que aconteceu com o ônibus? Atolou, meu irmão. Atolou. E naquele ônibus, o ônibus estava dividido em 3 classes. A classe a classe B e a classe C. A classe A desceu e ficava reclamando. Puxa, esse ônibus atolou. A gente tem horário para chegar no lugar do acampamento. O ônibus atolou e eles começavam a reclamar. E diz que no meio disso desceu o quê? A segunda classe. A segunda classe não reclamava. Ela não reclamava sobre o atolamento. Mas ela ficava conversando entre eles. E agora? Será que horas que a gente vai chegar lá? O que será que vai acontecer? Nossa, quem será que vai desatolar esse ônibus? Diz que desceu a terceira classe dos passageiros. Diz que essa terceira classe olhou o ônibus atolado, viu um grupo reclamando, outro grupo perguntando como ia chegar, e eles decidiram fazer algo. Arrancaram seus tênis, arregaçaram as mangas e empurraram o ônibus. Sabe o que aconteceu? Um ônibus desatolou. Na vida da igreja é assim. Quando a gente está como torcedor, a gente está na arquibancada, tem hora vaiando, tem hora reclamando, tem hora incentivando, mas poucos colocam a mão na massa. Mas quando você é o jogador, quando você é comprometido, você é aquele que tira o ônibus do atoleiro. Quantos estão entendendo? Aleluia! Por isso que nessa noite eu quero dizer para você, você é um tipo de jogador que tira o ônibus do atoleiro. O Senhor te chamou com isso, porque Ele disse que nós temos um talento. E muitas vezes a gente fica esperando ser o Neymar. Mas sabe de uma coisa? O Neymar faz grandes coisas numa partida, mas um zagueiro que só dá o bicão para a bola para o mato, resolve também um grande jogo. Ele impede que a bola entre. Talvez você fique esperando que você seja o Neymar, o que brilha em tudo. Não, meu irmão, o Senhor usa os que têm um talento também. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca deixa você com um, porque é aquele que usa o talento, o Senhor multiplica. O Senhor multiplica. Você nunca vai continuar da mesma forma que você é. O Senhor, sempre que você colocar o seu talento em prática, Ele vai multiplicar. Olha para o seu irmão, fala: meu irmão, Deus quer multiplicar seu talento. Deus quer multiplicar seu talento. Essa é a vontade dEle. Mas para multiplicar o talento, é necessário que a gente coloque ele em prática. Não existe outra forma. Esposa, por favor. Agora eu quero jogar contra o time. E já que eu estava falando de talento. Não, vou ter que multiplicar. Segura. Tem uma ofensa. Agora a gente vai falar de outro tipo de torcedor. Mais bate dos machos. Talvez agora a gente vai fazer parte de um outro tipo de torcedor. Qual é esse torcedor? Aquele torcedor que varia as suas emoções de acordo com o jogo. O torcedor é assim, estava conversando com o Flávio hoje, chegou na igreja, feliz que o Flamengo dele ganhou, feliz.
Mas ele falou, rapaz, sabe de uma coisa? Até os 38 do primeiro tempo, eu falei, esse time vai perder. Esses caras não deram um chute pro gol, não foi isso, Flávio? É assim que a gente é como torcedor. A gente reclama, mas aos 40 minutos, filha da mãe, fizeram um gol. Agora a gente vai ganhar, e ele muda a emoção dele. Muitos crentes são assim, são emocionais diante da obra. Está dando tudo certo, nossa igreja está bombando, nossa igreja está ganhando, mas quando a gente toma um contra-ataque, essa igreja é ruim, essa igreja não presta, o louvor nem é tão legal, pregação não é tão legal, sabe uma coisa, célula não é tão bom, multiplicar é muito ruim, liderar não faz sentido, fazer discipular, pelo amor, oração sexta-feira, é assim, torcedor emocional. Muitas vezes a gente se comporta com isso, mas sabe de uma coisa? O vencedor é aquele que muda a partida. O vencedor, eu lembro de uma coisa que eu era muito fã de um cara no futebol que se chama Romário. E diz que quanto mais a torcida xingava, mais gol ele fazia. Ele falava, eu adoro quando a torcida começava a me xingar da arquibancada. Eu olhava e fazia 1, 2, 3, eu olhava para a torcida e fazia assim. Esse é o jogador. Ele muda a circunstância da partida. Ele faz a diferença. Na hora que a coisa está apertando, ele não chora, ele não é emocional, ele não vai reclamar. Não, ele vai mudar a situação de uma partida. Quando as coisas estão difíceis, o Senhor quer usar aqueles que estão dispostos a jogar. Quando a investida do maligno está complicada, ele precisa do quê? De um jogador dentro de casa, alguém de talento dentro de casa, não da arquibancada. O da arquibancada reclama, se o time não está bom ele reclama, mas se o time está bom ele agradece. Sabe de uma coisa? O Senhor não chamou a gente para ser torcedor, Ele chamou a gente para ser o quê? Vencedor. E nessa noite eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não seja um torcedor emocional. O Senhor te chamou para fazer a diferença quando se creem nisso. Aleluia. Ergue suas mãos aos céus e fala, Senhor, eu fui chamado para fazer a diferença. E Senhor, eu vou fazer a diferença, em nome de Jesus, amém. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida, meu irmão. Você foi chamado para fazer a grande diferença na sua família. Você foi chamado para fazer diferença nessa igreja, meu irmão. Você não está aqui por acaso, filho. Você não está aqui por acaso. Talvez você é o jogador hoje do DM. Sabe o que é DM? Departamento médico. Linguagem de futebol. Você está no DM, talvez. Talvez você está com uma contusão, não tem problema. Mesmo quando a gente está contundido, lá tem os melhores fisioterapeutas, tem os melhores médicos, tem os melhores preparadores físicos. Tem a melhor equipe, sabe para quê? Para te capacitar, para resolver o seu problema, para você voltar a jogar em grande potencial. Mas entenda uma coisa, se você for torcedor, você não vai para o departamento médico. Você vai resolver seu problema de saúde em outro lugar. O que eu estou querendo mostrar para você? Que mesmo um jogador contundido, ele tem todo o preparo para se levantar e voltar a brilhar dentro dos campos de novo. Quando estão entendendo isso? Por isso que a gente fala para você, por isso que eu olho para vocês e falo, meu irmão, seja um crente vencedor. Seja um crente que participa do discipulado, seja um crente que ora, seja um crente que está na igreja, seja um crente que participa de uma célula, seja um crente com DNA de vencedor. Mas pastor, está ruim minha vida agora, você só está no DM, meu irmão, você vai sair do departamento médico. E na hora que você sair de lá, você vai brilhar, você vai fazer gol. Você vai ser o cara que vai fazer a diferença na sua família, quando você crê nisso. Aleluia! Aleluia! Só que você precisa estar lá, meu irmão. Nós não fomos chamados para ficar na arquibancada. A arquibancada vê o jogo passar. A arquibancada vê tudo acontecer, não faz diferença nenhuma. Muitas vezes os caras falam, que a torcida do Corinthians faz a diferença, a torcida do Flamengo, coisa nenhuma. Quem faz a diferença são os jogadores, meu irmão. Quem faz diferença é o cara que rala todos os dias treinando, se preparando, se equiparando, marcando, chutando uma bola certa na hora do pênalti, batendo uma falta com excelência. É eles que fazem a diferença. Quando falam na torcida é só para encher a moral dos caras lá fora. Mas entenda uma coisa, quem faz a diferença é aquele que joga. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quantos querem fazer diferença na sua casa? Aleluia! Essa é a verdade para nós. A gente não pode ser levado por uma gangorra emocional. A gente não pode. A gente tem que ser uma igreja que vive de acordo com a promessa. O Senhor Jesus te chamou para reinar, meu irmão. Amém. O Senhor Jesus tem um projeto de reino na sua vida.
Por isso que ele te chama de reis e sacerdotes. Mas aí você fala, mas pastor, não sou rei na terra. Sim, é verdade. Ainda não. Mas o seu reinado aponta para onde? Para a eternidade. Por isso que Paulo falava, eu sigo para o alvo. Eu continuo rumando para o alvo. Qual era o alvo? A eternidade. Por isso que muitas vezes você paralisa por causa da circunstância desse tempo. Esse tempo não determina o que você é. O seu reinado é milenar, é eterno, meu irmão. É eterno. Deus está te preparando para a eternidade, não para agora. Você não entendeu isso ainda. Deus está te preparando para passar o resto da vida com você. Deus está te lapidando para viver com Ele, para andar com Ele, para estar junto com Ele, para fazer as coisas que Ele faz, para cuidar das coisas do Pai. O Senhor está te preparando para o tempo que há de vir. Amém. Por isso que você olha para agora, e você fala, nossa, mas minha vida não está legal. Não é para agora, é lá na frente. Então, mas você precisa o quê? Ser o jogador, o que faz a diferença. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Chegou? Aleluia. Corta essa parte da gravação, por favor. Em nome de Jesus. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Presta atenção numa igreja que é vencedora. Não falava de nada sozinho. Tudo que eles faziam eram juntos. A igreja de vencedor sempre estava junto. A igreja dos vencedores nunca andavam separados. Ô, irmãos, os caras estão felizes demais. Vai fazer, Palmeiras. Olha só. Melhor ministrar, realizei o sonho dos meninos. Então presta atenção nisso. A igreja vencedor fazia tudo junto. Junto é time. Sozinho é torcida. Você pode ir no estádio sozinho e assistir a partida do seu time. Você pode comprar seu ingresso e sentar na arquibancada, meu irmão. Você não precisa de ninguém. Mas para ser um time, você precisa estar entrosado com mais 10. Percebe isso? Para você ser igreja, para que a gente possa ser igreja, eu preciso estar entrosado, a gente precisa estar entrosado. E para a gente entrosar, a gente tem que estar junto, meu irmão. Não tem como uma igreja entrosar andando separado. Não tem como a gente ter entrosamento se a gente só se encontrar no domingo. Não tem como a gente desenvolver as melhores das nossas habilidades, dos nossos talentos. Não tem como o Espírito Santo mover os melhores dons sobre nós se nós só nos encontrarmos domingo durante 2 horas. Essa é a realidade de uma igreja que vence. Uma igreja que vence, caminha junto o tempo inteiro. E a igreja vencedora é a igreja de Atos dos Apóstolos, a mais cheia de dons, a mais cheia de bem-aventuranças, a mais cheia de todas as coisas. Eles não tinham falta de coisa alguma. Essa era a palavra sobre a igreja de Atos. Talvez a gente ainda está tendo falta de coisa, porque a gente está andando sozinho. A gente ainda está andando separado, meu irmão. Mas o Senhor nos chamou para andar em unidade. Em unidade, como um time que é vencedor. Aleluia! Atos dos Apóstolos 2, 42, 44, ele continua dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora presta atenção nisso. Isso é muito bom, comunhão, você compartilhar coisas. Mas sabe quando acontece um coração generoso para compartilhar? Aonde há compartilhamento de coisas, olha a segunda coisa que acontecia com eles. Eles falavam, no 43, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe de uma coisa? A palavra do Senhor diz que os sinais e prodígios saíam da onde? Dos apóstolos. Só que depois ela já afirma que todos eles tinham algo em comum. Ou seja, se os apóstolos faziam sinais, a igreja também fazia sinal. Era tudo em comum. Se um manifestava a cura, o outro também manifestava a cura. Se um expulsava demônio, o outro também expulsava demônio. Se um ressuscitava morto, o outro também ressuscitava morto. Quantos estão crendo? Essa é a verdade do Evangelho. O Senhor não derrama dom só para alguém, meu irmão. Já foi o tempo da igreja de um só homem. Já foi o tempo do sacerdócio único, sozinho. O cara que resolve as coisas. Deus está nos chamando para um tempo de unidade. O Senhor deseja que essa igreja avance em unidade. Nós só vamos avançar se nós formos um. Essa é a verdade para nós, meu irmão.
Por isso que muitas vezes quando a gente resiste, a gente está sendo o quê? Torcedor. Mas o Senhor nos chamou de vencedor, aqueles que jogam para vencer. E eu tenho certeza que nós somos um povo de vencedores. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que nós vemos aqui todos os dias, viemos todos os domingos, fazemos treinamento na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Sabe por quê? Porque nós sabemos aquilo que o Senhor deseja fazer através de vocês. Não há dúvida sobre o nosso coração, e nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai te incendiar de uma forma tão poderosa que você vai querer: pastor, me escala no time, me coloca no time. Eu quero deixar o meu legado, eu quero deixar a minha história nessa cidade. Pastor, eu entendi que eu não vim para torcer, eu vim para jogar, pastor. Talvez eu não tenha muita habilidade igual o Neymar, mas eu sei dar minhas caneladas e eu resolvo a partida também. Quantos creem assim? Aleluia! Glória a Deus! A terceira diferença é que, à medida que o tempo passa, o torcedor fica mais fora de forma, enquanto o jogador aperfeiçoa a sua habilidade. Sabe de umas coisas que é mais engraçado numa torcida? Ontem eu estava com o Ari e a gente estava assistindo o jogo do Palmeiras. E estava disputando uma bola. A bola estava ali. E a gente olhou: por que o cara não dá um carrinho ali? Lembra? O cara tem habilidade, ele tem disposição física. Por que ele não deu um carrinho e ele deixou o cara passar, e como se nada tivesse acontecendo? A gente, como torcedor, a gente fala isso. A gente fala: por que o cara não corre? Olha lá, tá morto dentro de campo. Quantos já falaram isso? Olha lá, tá andando arrastado dentro do campo, não corre nada. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. E a gente tá lá com o controle na mão, com a barriga desse tamanho, falando que o cara não corre nada. O cara tá correndo 90 minutos, sem parar, em alta intensidade, mas a gente tá com o controle na mão lá, tá morto, ó, tá morto. Não corre, por que ele não deu um carrinho? Porque ele tá cansado, filho, porque correu bastante. Era com 44 do segundo tempo e a gente reclamando que o cara não deu um carrinho. Isso é torcedor. Por isso que ele fala, cada vez mais o torcedor ele se torna inativo. É assim a nossa vida com Deus. Quanto mais torcedor a gente é com o Senhor, mais inativo a gente é, mais barrigudo a gente fica, menos operante nós nos tornamos. Menos operante. Vai passar 5 anos, aquele cara que talvez hoje não corria, não tinha um bom passe, ele vai continuar treinando e desenvolvendo habilidade. Daqui 5 anos ele está dando um passe muito melhor. Ele está correndo mais, mas o torcedor continua cada vez pior. Ele não movimenta mais. O tempo passa e ele não aperfeiçoou nada. Quantos estão entendendo? Essa é a diferença. Quando a gente está do lado de fora como torcedor, a gente vai criticar. Não vamos crescer nada. Mas aqueles que perseveraram no trabalho continuam crescendo em graça, em favor e conhecimento do Senhor. E a vida dele continua a decolar, continua a crescer. Mas os que estão na arquibancada reclamando vão continuar a mesma coisa 5 anos, 10 anos depois. Só que um pouquinho pior, velhos e mais obesos. Um jogador não, ele continua jogando. Quanto mais ele joga, mais ele quer jogar. Diz que a parte mais difícil para um jogador de futebol é se aposentar. Todos eles sofrem. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu parar de jogar. Eu fico pensando, se nós tivéssemos esse coração, eu não sei o que eu faria se eu não pudesse fazer nada por Jesus hoje. Imagina se eu parar de ministrar hoje, o que vai ser da minha vida? Imagina se eu parar de adorar o Senhor, o que vai ser da minha vida? Imagina se eu parar de pregar Jesus para alguém, pregar um reino, pregar a salvação, o que vai ser da minha vida? Muitas vezes a gente aceita ser assim, diante do Senhor. Passa 5, 10 anos, nossa fé esfria. As pessoas falam que Jesus vai voltar. Eu ouço isso desde a minha infância, é verdade. Talvez sim, mas aquele que tem um espírito fervoroso sabe que o Senhor está às portas e Ele está se preparando para no grande dia Ele apresentar a multiplicação dos seus talentos. Há uma diferença. Os que esperam, confiam no Senhor. E a palavra diz que Ele voará como águia. É isso que o Senhor tem para nós, igreja. Por isso que cada vez mais nós não edificamos uma igreja de torcedor. Eu quero ser honesto com você. A expectativa dessa igreja sobre a sua vida é tornar você um jogador preparado para decidir uma partida. O desejo dessa igreja sobre a sua vida é que você desenvolva talentos, desenvolva habilidades, seja a melhor performance que você pode ter sua em Cristo.
Nós queremos ver o seu nome nos céus, com galardões dobrados, triplicados. Nós queremos andar numa igreja que vai reinar junto com Jesus. Nós não queremos uma igreja de salvo, nós queremos uma igreja de vencedores. Nosso desejo é maior sobre a sua vida. Porque talvez se fosse salvo, estava tudo certo, a gente podia sentar, comer, se divertir, ir embora para nossa casa. Estamos no céu, está garantido. Mas a gente que deseja mais, a gente deseja que você deixe o seu legado sobre a terra. Pensa quando você morrer, o seu nome continua vivo. Por isso que nós falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de João, falamos de Tiago, falamos de Davi, falamos de tantos homens que não ficaram na arquibancada, mas decidiram partidas para Deus. O nome deles são lembrados até hoje. Talvez até hoje você fala do nome de um vencedor que te ajudou na sua caminhada cristã. Talvez até hoje você lembra, rapaz, aquele cara me ajudou, aquela irmã me ajudou, aquele pastor me ajudou na época que eu mais precisava. Ele é um vencedor e ele deseja que você se torne um quando estão crendo. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida, meu irmão. Não é para você contar a história dos outros, é para você contar o seu jogo. O jogo que marcou a sua vida, a oração que transformou a vida de alguém, a palavra que converteu alguém. É isso que o Senhor deseja usar você para ser um grande vencedor do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu continuo seguindo para o alvo. E agora a quarta e última: tira essa camisa de mim. Deus. Para por mim. Aleluia. Agora sim. A quarta diferença é que o torcedor espera o resultado final para comemorar a vitória. O jogador está comprometido em buscar a vitória. Essa é outra diferença que nós vamos entender na nossa vida. A torcida sempre espera o quê? O apito final. E quando ele ganha o campeonato, aí ele comemora. Aí ele fala, nós somos campeões. E aí ele vibra. Essa é a diferença. O jogador, ele constrói a vitória na sua vida. Não espere que o milagre aconteça para você comemorar. Seja aquele que realiza milagre. Seja aquele que provoca um milagre. Ah, se o Senhor fizer, o Senhor vai fazer se você abrir a sua boca e declarar. Amém. O Senhor vai fazer se você impor as mãos e orar. O Senhor vai romper se você decidir entrar para jogar hoje, meu irmão. O Senhor deseja que você entre para jogar em campo hoje. Quando a gente começou a Casa de Paz, a gente estava um tempo que a gente estava um pouco paralisado como igreja. Essa era a verdade. A gente estava fazendo um bom culto, ministrando uma boa palavra, fazendo um bom louvor, mas a gente estava experimentando muito pouco de Deus. E a gente decidiu ir para onde? Para as Casas de Paz. A gente decidiu fazer o quê? Sair da arquibancada. E a gente foi começar a jogar. E sabe o que mais alegrou o nosso coração? Porque nós não precisamos chegar à 7ª semana. Na primeira semana a gente sabia da vitória já. A primeira semana a gente já começou a olhar e falar, cara, Deus está movendo, a vitória é nossa. A gente não precisou chegar no final do campeonato porque a gente já sabia o resultado. Aquele que joga sabe de onde vai chegar. Aquele que joga sabe o que o Senhor está fazendo. Aquele que está ativo sabe o resultado final. Talvez até hoje você está esperando comemorar a vitória e você não está percebendo que o resultado depende de você. Depende da sua posição em Deus. Depende de você levantar e falar, ei, eu quero ser um vencedor, porque eu sou um vencedor. Eu vou parar de ficar do lado de fora este ano e vou começar a mudar a partir da minha vida. Quantos creem nisso? Aleluia! Aleluia! É isso que o Senhor deseja para você, meu irmão. Glória a Deus. É o que o Senhor deseja para você. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que Atos dos Apóstolos diz que tinham quantas pessoas reunidas na casa? 120. Um número bom, é uma boa igreja, concorda, irmãos? 120. E diz que 120 foram cheios do Espírito Santo. Mas você sabe qual era o número que o Senhor convidou? Quantos o Senhor convidou para estar em Atos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Quinze, 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos
de uma só vez, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. O Senhor Jesus apareceu para mais de 500. Sabe qual foi a ordem dele? Esperem em Jerusalém até que o Espírito desça sobre vós. Quantos estavam na casa? 120. Pentecoste era para mais de 500. Tinha 120. A descida do poder de Deus é para nós, mas talvez a gente não vai estar lá. Perceba isso. A palavra do Senhor, aquele dia histórico, era para ter 500 línguas repartidas como de fogo. Imagina a casa com 500 entorpecidos de Deus. Que movimento. Imagina o quanto a igreja começaria de forma muito mais poderosa, com 3 vezes a mais, 4 vezes a mais o número que ela começou. Que coisa fantástica. Seria uma igreja muito mais poderosa de início. E isso aponta para nós. Tinha 500 torcedores, mas só 120 decidiram jogar. Só 120 permaneceram em Atos dos Apóstolos. Por isso que o Senhor está falando hoje para nós. Hoje a gente está no número de 60. O desejo do Senhor é que nós, como 60, sejamos o que vai garantir a vitória dessa igreja. Como um time de vencedor. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que ninguém ficasse de fora disso. O Senhor nunca decidiu separar ninguém do mover dele. Quantos creem nisso? Talvez você pode pensar, pastor, mas eu acho que o mover não é para mim. O mover é para você sim. Ele disse que ele fez uma igreja de vencedor. Não tinha os escolhidos, os prediletos, os separados, os especiais. Não, todos faziam parte do time de Deus. E nessa noite, eu quero te fazer um convite, meu irmão, para você se tornar aquele que faz parte do time de vencedor. Nessa noite, eu quero te convidar a não vestir as camisas desses times como muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente olha e fala, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, mas você nunca deixou um legado para nenhum desses. Eles nem sabem que você e eu existimos. Compramos camisa, damos dinheiro para clube, alugamos canal de pay-per-view, damos dinheiro para uma emissora, não fazemos diferença nenhuma para eles. Mas continuamos discutindo, desfazendo amizades, ofendendo, xingando o juiz, xingando o time adversário, não faz diferença nenhuma. Não estou dizendo para você não assistir mais futebol, mas talvez você gasta tanta energia para não ofender os irmãos com o Corinthians, e o Corinthians não muda seu casamento, irmão. Não restaura sua família. Talvez você gasta muito tempo com o Grêmio, e o Grêmio não transforma as suas dependências, não muda sua família, não alcança os seus amigos, e não transforma a sua vida. Talvez você gaste tempo com a seleção brasileira, porque representa o país, mas ela não pode fazer nada por você no dia da sua morte. E talvez você gaste seu dinheiro torcendo para o Palmeiras, gastando seus dias com algo que não pode mudar sequer um dia da sua história. Mas talvez a maior parte do seu tempo você investe com times de futebol que nunca fizeram nada para você. Talvez você use 180 minutos da sua semana para buscar algo que não transforma a sua vida. Enquanto você fica idolatrando homens, Deus está maluquinho para usar você para fazer diferença sobre uma nação. Enquanto você fica na frente da TV vibrando, o Senhor quer vibrar com você em campo. Enquanto você fica esperando que alguém mude um resultado, o Senhor está querendo usar a sua mão para orar por alguém e tirar alguém do leito da morte. O Senhor continua liberando poder e graça sobre a sua vida para que você seja o jogador que vai mudar o resultado de uma casa de Campo Grande nesse tempo. Esse é o desejo do Pai. O Pai sim está na arquibancada torcendo para que você manifeste a obra do Filho nesse tempo. Essa é a maior torcida. Os céus ficam parados esperando quando o meu filho vai abrir a boca e profetizar, quando o meu filho vai ter a ousadia de manifestar a obra que está dentro dele,
Quando meu filho vai usar aquilo que eu já derramei dentro dele, o talento que está dentro dele, para mudar a história de alguém, o Senhor continua lá do céu, junto com os anjos, esperando o decreto de uma voz profética sobre a terra. E essa voz é sua. Eu quero te lembrar disso, a voz é sua. Quando você fala em nome de Jesus, o céu para. O céu para e fala, deixa eu ver o que esse cara vai falar. Deixa eu ver o que essa mulher vai falar. Porque na hora que ela falar é uma ordem. Toda a autoridade foi dada sobre o nome de Jesus. E você tem o maior potencial dentro da sua vida para mudar a história de onde você estiver. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia! Deus está torcendo por você, meu irmão. Deus quer ver você em campo, meu velho. Mas você não tem habilidade, vai treinar que você vai ficar bom. Cada vez mais, cada vez mais. Mas na arquibancada a gente vai continuar a mesma coisa. Mas o Senhor não chamou a gente para paralisia. O Senhor chamou a gente para o ID. Eu creio e recebo o meu espírito, meus irmãos. O Senhor está liberando sobre a sua vida uma igreja com vida e vida em abundância. Aleluia! Quantos desejam isso? Quantos desejam sair da arquibancada e ir para o campo e falar, Senhor, declara comigo, Senhor, hoje eu coloco a minha vida à disposição de um time de vencedores. Senhor, hoje eu, como igreja, participo do maior time de vencedores desse tempo. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que eu e meus irmãos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. 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 Você é um time de vencedor e vencedora. Você foi chamada para mover essa nação, meu irmão. Eu declaro e creio, nós veremos os talentos ser multiplicados. Aleluia. Nós veremos os talentos ser multiplicados na sua vida. Nós vamos ver você ser frutífero. Nós vamos ver o Senhor manifestar através de você. A sua célula vai ser uma célula poderosa. A sua casa de paz vai ser uma casa de paz poderosa. As bases de amor serão bases poderosas de transformação em Campo Grande. Se prepara, meu irmão. Se prepara que Deus vai te usar. Se prepara. Você não foi chamado para torcer, mas para jogar. Quantos creem nisso?